interessante como a arte muitas vezes nos oferece tantas expressões que nos inspiram, de uma maneira que muitas vezes a gente nem reconhece como arte, seja através da música, da pintura, da escultura. E ao fazer essa imersão como experiência antropológica, como experiência cultural, é muito natural que a gente se depare com termos de origem muito antiga e que são utilizados na atualidade. Um desses termos é a iniciação, né? A gente fala iniciação científica, a iniciação na culinária, a iniciação em tal ou qual tema. Mas na verdade esse tema ou essa palavra, ela foi utilizada para descrever grupos de homens e de mulheres que em épocas remotas da história da humanidade buscaram compreender os mistérios da vida. E isso entrava naturalmente nesse debate da mente sã e um corpo são, de um aspecto psicológico e de um aspecto orgânico. Então, ao caminhar para o final do nosso curso, no nosso penúltimo tema, nós temos essas reflexões, como faziam na antiguidade e em diversas épocas, essas pessoas que tinham dentro de si mesmo uma inquietude, buscando compreender a sabedoria relacionada com a vida, o objetivo de sua própria existência, o objetivo que realmente norteia esses esforços contínuos que a gente faz para alcançar aquilo que nós sentimos que realmente vale a pena. Então, ao confrontar o antigo com o novo, ao fazer o paralelo entre o histórico e o atual, nós encontramos nesse tema diversas reflexões que eu tenho certeza que pode te surpreender bastante. Em primeiro lugar, nós podemos chamar de escolas iniciáticas. Na antiga Grécia, com os pitagóricos, os antigos persas dentro do mitraísmo, o zoroastrismo, as antigas escolas de mistérios podem ser referidas com esse termo, mesmo dentre os maias e os astecas. Atualmente, às vezes a pessoa fala, na nossa região, às vezes é mais comum, falar fulano é maçom, né? Não estamos fazendo uma apologia, nenhuma crítica a nenhuma organização ou grupo. A gente só quer falar sobre algo que todos têm em comum, que é uma busca muitas vezes inata do ser humano para compreender o sentido da sua própria vida e o sentido que tem as adversidades que se passa na vida. Então, ao entender o que ambas as organizações, grupos, escolas têm em comum, nós nos deparamos com alguns termos que fazem parte, né, do dia a dia de reflexões, de textos artísticos, de poesias, que naturalmente você pode encontrar ao estudar a meditação. Então, todas elas têm em comum a busca sobre uma perfeição, a busca pelo céu, a busca pela liberdade. Nós colocamos aqui a palavra autorrealização, que permeou o nosso curso, que busca a integração da pessoa com seu ser, com sua melhor versão, com a sua essência. Então essa busca, por isso que a gente tenta encaixar um nome, mas ao fazer essa tentativa, em algo se limita, porque a palavra tem uma restrição. Ao definir algo, a gente cria uma restrição tentando explicar. Mas quando você experimentou o samadhi, o êxtase ou a inspiração, você consegue entender que a autorrealização é a inspiração de momento a momento. Assim como o despertar da consciência, a pessoa consegue estar alerta de momento a momento. E ao perceber essa vantagem, é muito natural que a gente queira colocar para si mesmo uma meta como essa. Então, Grécia, Roma, Egito, Pérsia, Maias, Astecas, enfim, no mundo todo, a necessidade não muda. O que muda é que nós, como muito poucos, né, podemos alcançar isso se nós realmente nos esforçarmos e se nós não nos desistirmos. E como tudo na vida, nós vamos entendendo que essa mesma vida é uma escola. Essa vida pode oferecer o que a gente quiser aprender. Seja isso pensando em ensino e formação profissional, ou seja isso ao buscar entender algum aspecto relacionado a uma necessidade. Eu busco saúde, quais são os melhores hábitos? Quais são os melhores sistemas terapêuticos? Eu busco amizade sincera, como é que eu vou discernir entre um amigo e um inimigo? Ou entre uma pessoa que nós consideramos amigos de verdade e outra que de repente está buscando qualquer outra coisa. Como é que eu vou buscar entre uma pessoa que me complementa e vai ser feliz, eu posso investir nesse relacionamento, e outra pessoa que não tem compatibilidade alguma? Como é que eu vou discernir entre uma profissão, uma especialização ou uma subespecialização em algo que pode me trazer rendimento ou algo que pode me trazer felicidade? São muitas as perguntas e que muitas vezes a resposta não vem só de uma técnica,
dinâmica. Por isso que o autoconhecimento, além de nos trazer saúde, nos traz esclarecimento. E tudo parte da gente entender que a vida, como uma escola, pode nos preparar para essas respostas, mas também como uma escola, ela nos convida a viver de uma forma sábia e de uma forma intensa. Não intensa no sentido, né, que a gente vai se permitir determinada libertinagem ou vício, mas intensa no sentido de que quem vive o momento vive de uma forma intensa e plena, porque está presente em cada momento, seja prazer ou dor, seja dificuldade ou conforto. E a sabedoria vem dessa apreciação ou degustação de cada evento. E esse evento vai nos trazendo um conhecimento muito profundo, que a gente carrega para si para definir as nossas escolhas e também carrega para si para orientar quem a gente ama e orientar quem a gente se sente responsável pela sua formação ou orientação. Em outro aspecto, a vida é uma escola, porque também ela oferece provas. A prova é aquele momento que a escola tem, ou a universidade tem, de testar o conhecimento do seu aluno. Esse aluno se preparou ou não, se esforçou ou não, mas em um determinado momento chega aquela etapa, muitas vezes indescritível, em que a gente tem que dar o máximo de si, com a expectativa de ser bem avaliado. E a vida não deixa de ser assim. Se a gente é capaz de encarar aquela extrema dificuldade como um momento de dar o melhor de si, aí a gente vai aprender e crescer como ninguém. Mas o fato é que para isso é necessário coragem, mas também é necessário paciência e perseverança. Ao fazer esse paralelo antropológico, as referências culturais sobre essa etapa tão extrema são muitas, e por isso alguns antropólogos trouxeram alguns termos muito interessantes, que a gente considera também muito saudável quando a gente é capaz de mirar uma adversidade e ter esse tipo de postura em que a gente quer crescer, aprender e não lamentar. Porque ao lamentar, protestar, reclamar, a gente se carrega de emoções tão negativas que não só atrapalham a resolução daquele desafio, como também impedem a gente de aprender o máximo do que ele tem para oferecer. Cada dificuldade oferece uma oportunidade de crescimento. Isso é mais do que uma frase de autoajuda. Quem sabe pode nesse momento lembrar das vezes que cresceu e cresceu tanto, porque depois de uma dificuldade aprendeu coisas que jamais acreditaria, mudou a percepção para melhor diante daquela situação tão extrema. E a vida ela vai oferecer, independente da pessoa encará-la dessa forma ou não. Então cabe a nós, né, aproveitar ou não. São artigos que a gente separou agora, falando sobre essa questão da resistência, questão do desafio, da ansiedade e da reação individual. Como é que a gente reage frente ao estresse e como isso se reflete com a nossa saúde. Como, a nível social, essas influências podem refletir na neuroplasticidade. Como é que a gente reage frente ao estresse. Então, para os nossos curiosos e pesquisadores, né, que algumas referências e artigos. Então, como prometemos, são provas, né? As provas asteca, maia, persa, egípcia, grega, provas que muitas vezes eram apresentadas de uma forma ritualística, mas que na verdade faziam alusão a tudo que a gente falou anteriormente. A gente pode destacar essa prova dos mesmos elementos que a gente falou na semana passada, que tem sua equivalência, às vezes muda um pouquinho a palavra, mas carrega consigo mesmo um significado análogo. Então, a prova dos elementos e a prova também conhecida como prova do guardião do umbral. Na Catedral de Notre Dame, nós podemos ver as fotos da representação de um gárgula, de uma figura muito estranha, porque ela forma um contraste entre o que a gente espera de um aspecto de uma igreja medieval, fazendo alusão à perfeição, e uma entrada dessa igreja, uma coisa tão feia como um gárgula. Isso tem um simbolismo, porque esse guardião do umbral, esse gárgula das catedrais antigas, representa que dentro de nós tem algo feio, né? Representado por vícios, maus hábitos, emoções negativas, ansiedade, estresse, enfim. Mas se a gente é capaz de ver mais além dele, nós somos capazes de transpor esse umbral. A palavra umbral também é uma palavra não muito utilizada na nossa época. Entre uma sala e um corredor, entre um quarto e um banheiro, nós podemos encontrar uma porta, e esse espaço entre esses dois cômodos nós podemos chamar de umbral.
Ou seja, esse guardião está entre um ambiente externo e uma catedral maravilhosa, entre as vicissitudes e adversidades da nossa vida e o melhor que nós temos dentro. E esse é o simbolismo do guardião do umbral. E os elementos, em seus aspectos inferiores, eles também nos provam, porque se a pessoa é capaz de superar essas adversidades, ela também é capaz de dominar cada um desses elementos. Então, também, diante desse apanhado cultural e filosófico, nós podemos separar o estudo dessas escolas iniciáticas em mistérios menores e maiores. E uma das coisas que mais distingue esses dois aspectos tão profundos é a capacidade da pessoa de lidar com suas próprias energias. Nós falamos no início do curso que a meditação devocional é aquela meditação que combina aspectos filosóficos, aspectos religiosos, dependente de como a pessoa entenda esses termos. Então a pessoa vai numa igreja católica, numa igreja evangélica, vai em um templo, confere essas práticas islâmicas, hindus, e ali ela desenvolve a devoção e o sentido de inspiração. E quando uma pessoa cria a devoção em pequenos aspectos, mas lindos aspectos da sua vida, ela tem muito a ganhar. A mãe e o pai que têm uma devoção pelo carinho e cuidado do seu filho, o casal que tem esse respeito quase como uma devoção ou como uma devoção no sentido de não trair, no sentido de zelar. Isso a gente traz no trabalho também. E se a pessoa cria uma devoção fazendo agora essa ponte, a sua própria energia, ela acaba valorizando ela, como a pessoa valoriza muitas vezes o dinheiro que ela tem. A energia tem essa equivalência, porque a gente pode perder dinheiro e a gente pode perder energia. A energia a gente utiliza para ganhar dinheiro, mas o dinheiro às vezes não é suficiente para recuperar a energia. Os dois são importantes, a gente não deve ser escravo de nenhum. Mas o fato é que quando a gente aprende a valorizar essa energia, a transformar essa energia, a gente começa a perceber aqueles momentos que a gente desperdiça muita energia com raiva, com palavra que a gente se arrepende depois, ou que deveria se arrepender depois. Esses extremos, e que a vida parece sugar toda a nossa energia, como uma pessoa que espreme uma laranja e fica só aquela casca depois. Aí são os mistérios menores e maiores. Porque conforme a pessoa valoriza a sua energia, ela valoriza a sua própria vida. E a vida em si, com suas mais diversas manifestações. Quando uma pessoa respeita a outra, independente dela acertar ou errar, ela não perde tanta energia por raiva do que o outro fez. Quando uma pessoa aprende a cultivar bons hábitos, a amar o que faz, a amar sua família, ela vai compreendendo aspectos que na antiguidade foram tratados como mistérios. Porque era só um grupo muito seleto de pessoas que tinham esse mesmo interesse. Infelizmente, isso continua assim. Então, quando a gente fala de mistérios da vida, a gente fala de coisas muitas vezes tão simples, que revelam uma inteligência tão grande. Os mistérios menores envolvem aspectos mais básicos. Os mistérios maiores envolvem questões relativas a um casal, a sexualidade humana, a energia mais poderosa que a gente tem. Que o casal ele pode ir do céu ao inferno em segundos. Um pode trazer o outro o melhor que a vida tem para oferecer e protegê-lo na situação mais difícil, ou protegê-la. Então, os mistérios maiores são mistérios relacionados a essa alquimia, essa transformação da energia, e todas essas alegorias tão lindas, elas revelam coisas que podem ter sido esquecidas. Há um apego material tão grande, há um afã tão grande de contentar outra pessoa, ou a contentar desejos que, se a gente for parar com inteligência e objetividade, será que se eu fizer isso eu realmente vou ser feliz? E aí a gente vai postergando essa felicidade sem saber quanto tempo a gente tem de vida. E às vezes aquela pessoa na nossa família, aquela mãe, aquele pai, a gente vai deixando de visitá-lo, deixando de dar atenção, deixando de dar carinho. Então pensamos a nossa vida talvez de uma forma mais próxima. É importante ter planos para o futuro, sim, mas é importante entender que a nossa vida se processa num instante, e é só no instante que a gente pode vivê-la em sua plenitude. Então, uma forma de representar o momento que a pessoa é provada, o momento em que ela ainda não compreendeu um determinado mistério e pode compreender, é o momento da prova. Esse guardião do umbral, por suas alegorias, tem 3 representações pelo menos. Uma que é física, a outra que é mental e a outra que é causal. A física tem a relação com aspectos mais materiais. Lembramos que esse guardião é como aquele gárgula, mas que na verdade o guardião do umbral somos nós mesmos. E ele está provando a nossa capacidade de encarar a nós mesmos, sejam as nossas virtudes ou sejam os nossos defeitos. Sejam as coisas que a gente fez de bom, não para se orgulhar ou se envaidecer,
mas para reconhecer o nosso valor e não perdê-lo. E as coisas que a gente fez de errado, porque só reconhecendo elas a gente pode se aperfeiçoar. Dentro do aspecto físico, a gente vê as nossas ações. Naturalmente, dentro do aspecto mental, a gente observa os nossos pensamentos. E dentro do aspecto causal, a gente percebe a nossa vontade, a origem, né, de tudo que nós vamos fazer em um determinado momento. Vocês podem perceber que é uma síntese que a gente traz, né? Teria muito para se falar. Na verdade, tem uma vida para a gente falar. É que o curso ele é autolimitado, né? E acaba selecionando quem tem interesse de aprofundamento ou quem quer, que acha que o que está ali é suficiente, não quer buscar mais, né? Na prova dos elementos, a gente encontra os 4 elementos, tem um 5º elemento também, tem um estudo à parte. No fogo, a gente vê o aspecto mais instintivo, a raiva, a ira. Na terra, a gente vê a questão da estabilidade, a questão mais material também, nesse aspecto de profissão, de dinheiro. No ar, a gente vê os pensamentos, as dúvidas e inseguranças. Na água, a gente vê a questão da adaptação, né? A água tem uma capacidade incrível, a gente coloca ela no recipiente, ela toma a forma daquele recipiente. Se a gente salga ou adoça, ela vai ficar doce ou salgada. Então, ela nos ensina, nesse aspecto poético, a se adaptar. Então, as provas do fogo podem ser observadas de uma forma análoga, né? Fazendo analogia a situações em que a gente é insultado, que a gente não é reconhecido, que alguém nos ofende. A terra, quando a gente está passando por alguma dificuldade financeira, que a gente não encontra estabilidade. O ar, quando a gente tem dúvidas sobre nós mesmos, sobre para onde a gente vai, o que a gente deve fazer. E a água, a questão da adaptação, mas também uma questão muito básica, que é a questão relacionada com a sexualidade. Na água, ela está relacionada com aquele aspecto do casal, né? Que o casal ele pode se adaptar ou não a uma circunstância. E muitas vezes a pessoa ela se leva para aquela paixão, para aquele envolvimento emocional e por isso ela ou fracassa com o relacionamento que ela tinha, por uma fantasia que ela cria na mente, ou ela se une com uma pessoa que não tem nada a ver com ela e também deixa de desfrutar coisas tão incríveis que a vida tem para oferecer para ela. Mas esses elementos eles vão nos ensinando e nos lapidando. Essas alegorias permitem observar um amplo espectro de eventos que a nossa vida tem e nos desafia em uma determinada circunstância. E uma vez que a gente supera esses eventos, como é descrito nas antigas culturas, a pessoa ela é recebida, né, nesse salão representado, né, pelos iniciados nos mundos internos, em planos espirituais, em que a pessoa, conforme desperta a consciência, observaria tudo isso acontecendo enquanto o corpo dela repousa, né, na cama. E a gente não quer trazer isso em matéria de crença, mas a gente quer fazer isso com um resgate a referências antropológicas que com certeza em um determinado momento a gente pode observar ao estudar meditação e autoconhecimento. Então, cada prova nos traz o que a gente consegue absorver, o que a gente consegue aprender de cada evento, de cada diversidade que a vida tem para nos oferecer. E como arma ou ferramenta, nós temos as nossas práticas. A meditação diária, né? Os autores dizem a meditação é o pão do sábio, meditar é compensar, e meditar corretamente é fazer os 5 passos que a gente vem falando ao longo do curso, né? Sem se esquivar de nenhum deles. Da mesma forma, a chave Sol, para resgatar de momento a momento a nossa consciência, seja através de um alarme para a gente se recordar de si e fazer a prática, ou seja através de um bom hábito que cada um trouxe para si de alguma maneira. O importante é que a pessoa faça e desfrute do resultado e não fique só algo intelectual. Solução do ego, né? Escolhi um defeito, vou trabalhar com ele, escolhi um mau hábito, vou trabalhar com ele, eliminei aquilo, vou trabalhar com outro. Se a gente faz isso uma vez por mês, em 12 meses a gente melhorou em 12 aspectos. Em um ano a gente não consegue nem reconhecer a gente mesmo. Lógico, para melhor, porque foi um aspecto que a gente viu que estava nos prejudicando e que através da compreensão, através da técnica, a gente conseguiu mudar. O mantra Hansa, relacionado com todo aquele arcabouço de reflexões que a gente viu na semana passada sobre a transformação da energia, e o observador e observado, né? Porque a gente tem que saber distinguir ao olhar para dentro do que nos prejudica e o que não nos prejudica. Então, resgatando esses princípios e fechando a reflexão de hoje, espero que tenha gostado. Espero que assista, né, na semana que vem, nosso próximo tema, que vai fechar o nosso curso com chave de ouro. E se algum tema você deixou de ver, não deixe de acessar a playlist, assistir os temas que você perdeu, seguir o canal, curtir o vídeo se quiser para apoiar o projeto e perguntar nos comentários, né, se você ficou com alguma dúvida. Muito obrigado, agradeço de coração.
o tempo que você investe nesses momentos. Mas não esqueça de assistir a prática, né? Porque é só com a prática que a gente vê os resultados, né? Que muitas vezes são destacados em algum tema que nos inspira. Então, aquilo nos inspira e nos motiva. Mas para a gente chegar até aquilo ali, a gente precisa praticar. Muito obrigado e até nossa próxima aula.